Bom dia, meus irmãos! A paz do Senhor. É sempre um prazer começarmos uma manhã, é sempre muito bom começarmos mais uma manhã juntos, debaixo da palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Sementes da Manhã. Eu tenho certeza que uma semente que eu liberar aqui hoje tem o poder de mudar a sua vida, tem o poder de mudar toda a sua semana, todo o seu dia, tem o poder de mudar toda a sua vida, como eu falei. Então, fique muito atenta às sementes que eu vou liberando aqui ao decorrer da nossa programação. Bom, essa semana a série está fantástica. Estamos falando sobre o Espírito Santo. A série dessa semana é a Semana do Espírito Santo. Semana do Espírito Santo. A aula de ontem foi maravilhosa. A aula de segunda-feira. Nós falamos sobre quem é o Espírito Santo. Inclusive, se você perdeu a aula de ontem e foi sobre esse assunto, eu te recomendo a assistir. Quem é o Espírito Santo? É Deus, não é? É uma pessoa? É uma energia? É uma força? Não vamos entrar nesse assunto. Falamos na aula passada, por isso é muito importante você acompanhar todos os Sementes da Manhã, que por falar nisso ocorre de segunda a sexta às 7h57 da manhã, horário de Brasília. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, More Bible, para poder te entregar essa aula gratuita para você. A única coisa que você precisa fazer nesse momento é o quê? Compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu like. Vamos por ordem para ficar bonito aqui, ó. Nesse momento, aproveita esse momento aqui, ó. Aqui embaixo tem o botão do like, do joinha, do gostei. Você vai clicar nesse botão, o like. Vai deixar o seu like. Essa é a forma, inclusive, que você manda um recado pro YouTube dizendo, ó, essas aulas são relevantes. Essa aula é relevante, esse vídeo é relevante, ó, esse programa é relevante, o Sementes da Manhã ajuda as pessoas. Então você deixa o seu like aí que o YouTube vai fazer o papel dele de divulgar para mais pessoas. E aí depois, em seguida, se você não é inscrito no canal, você vai fazer o seguinte, vai se inscrever, vai marcar o sininho e vai marcar a opção todos. Dessa forma você nunca mais vai perder nenhuma programação porque o YouTube vai te notificar. E aí, por último, você vai compartilhar. Então, nesse momento, esse é o momento, essa é a hora de você clicar na setinha aqui embaixo, ou é uma setinha que tá com... Fica uma setinha assim, ou tá escrito compartilhar. Você vai clicar e vai compartilhar nesse momento nos status, no grupo do WhatsApp, lá no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da sua igreja, compartilha nos status, nos stories. Aproveita e me marca lá, @charraviana, @morebible. Vai ser um prazer compartilhar você lá nos nossos stories, tá bom? Então esse é o momento. Eu tenho certeza que essa pessoa com qual você compartilhar, ela vindo aqui no Semente da Manhã e tendo a sua vida mudada, ela será eternamente grata a você. Disso eu tenho certeza, tá? Vamos lá. Ó, a aula de hoje é o Espírito Santo habita em nós. Vou te mostrar aqui o porquê disso e a partir disso o que precisa acontecer. Uma resposta nossa, óbvio. O que precisa acontecer já que o Espírito Santo habita em nós? O Espírito Santo habita em nós, tá? Mas como ele habita em nós? Por que ele habita em nós? E o que precisa acontecer a partir disso, então? E logo na sequência falaremos sobre 3 verdades sobre o Espírito Santo habitar em nós, tá bom? Então vamos lá? Já deixou o seu like? Já compartilhou? Ó, já tem gente digitando aí presente, talvez é a sua primeira vez aqui, você não sabe. E funciona da seguinte forma. Se você já é aluno do Semente da Manhã, você é um aluno aqui, você vai digitar presente ou vai colocar o emoji do presente. Agora, se você é nova aqui, você vai digitar que é a sua primeira vez, porque nós queremos te dar as boas-vindas depois. Então digita aqui. Se você é novo, nova, digita que é a sua primeira vez. Se você já é aluno do Semente da Manhã, você vai digitar a palavra presente. Irmão Sherman, como que eu me torno um aluno, uma aluna do Semente da Manhã? Simples. Deixa o seu like nessa aula, se inscreva no canal, ativa o sininho e marca a opção todos. E aí você vai lá na biografia do seu Instagram e vai colocar lá na biografia Aluno More Bible ou Aluna More Bible, ok? Exatamente o nome do nosso canal aqui, ó, More Bible. Se escreve More Bible, mas a pronúncia é More Bible, que a tradução é mais Bíblia. Os seus status, ele já vai dar uma elevada lá no seu Instagram, porque todo mundo que bateu o olho vai ver que você é um aluno mais Bíblia, mas não é para botar em português não, pelo amor de Deus. Bota assim, ó, do jeito que tá no nosso canal. Aluno More Bible. Simples assim, irmão Charme, eu me torno um aluno do Semente da Manhã, simples assim, tá bom? Vamos lá? Vamos seguir aqui. Ó, eu quero que você reflita, e, na verdade até me responda aqui. Responda aqui no chat, responda aqui, nesse momento nos comentários. Você já parou para pensar
Você já parou para refletir que o Deus Todo-Poderoso escolheu você para ser morada dele? Para fazer morada? Você já parou para poder refletir acerca desse assunto? Eu não sei você, mas eu já. E isso me deixa, de certo modo, perplexo, estarrecido, paralisado por algumas vezes, porque Deus, um todo-poderoso, um ser todo-poderoso, Deus, ele escolheu eu. Ele me escolheu, escolheu você, nós, para fazer morada. E como Deus faz morada em nós, irmão Sherman? Através do Espírito Santo. Nós já entendemos que o Espírito Santo é Deus, ele tem a mesma essência. Assista a aula de ontem. Não vou ficar entrando nos mesmos assuntos. Mas nós já descobrimos isso, já entendemos isso, à luz das Sagradas Escrituras, que ele carrega todos os atributos, logo ele é Deus, ele carrega todos os atributos incomunicáveis que só Deus tem. E ele tendo, se percebe que ele também é Deus. Ele, o Deus Todo-Poderoso, me escolheu você para fazer morada. Já parou para refletir isso? Responda aqui para mim, sim ou não? Já parou para pensar acerca desse assunto? Eu não sei você, mas eu fico de vez em quando. E olha só, os homens do Antigo Testamento era visitação. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não fazia morada, era visitação. Descia, cumpria o propósito, cumpria-se o propósito e depois voltava. No Novo Testamento, é morada. A partir do Novo Testamento, quando Jesus vai e envia o Espírito Santo e ocorre a descida lá em Atos 2, nós somos feito morada do Espírito Santo de Deus. E é nesse momento que eu quero entrar no nosso versículo-chave que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ok, irmão Sherman? Não é primeiro, não. Primeiro é livro. Livro. Como nós estamos falando de carta, epístola, nós falamos primeira, tá bom? Então, 1 Coríntios, se tratando ali de uma carta, de uma epístola, 1 Coríntios. Se fosse livro, como por exemplo Reis, é 1 Reis. Eu ensino isso, inclusive quem é aluno meu já do discipulado bíblico já sabe, eu ensino isso lá dentro do nosso discipulado bíblico, não é mesmo? Conhecendo a Bíblia, se não me falha a memória, é a nossa primeira lição, inclusive. O Discipulado Bíblico é um programa de ensino onde eu basicamente pego pelas suas mãos e caminho junto com você em cima dos 13 principais assuntos bíblicos para você, de fato, experimentar, viver uma vida plena em Deus, viver como um discípulo de Cristo aqui na Terra, resplandecer Cristo na sua vida. O caminho para isso é o Discipulado Bíblico, que é contemplar Jesus e revelar Ele através de você. Na verdade, todo discípulo ele tem isso como missão, revelar o seu mestre. Então, dentro do discipulado bíblico eu falo sobre isso, certo? Conhecendo a Bíblia, se não me falha a memória, é a nossa primeira lição lá dentro do discipulado. Eu falo, se tratando de livro, como Reis, como Samuel, é 1 Samuel, 1 Reis, tá? Já se tratando de carta, epístola, aí nós falamos sim primeira, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 19. Irmão Sherman, como que eu faço para poder entrar no discipulado bíblico? Link aqui na descrição. Você vai clicar aqui na descrição dessa aula. Também estou deixando fixado nos comentários. Clica nesse link, fala com a gente lá no WhatsApp. Lá eu ou alguém do meu time vai conversar com você e nós vamos te explicar mais sobre o discipulado bíblico, como que ele funciona e como faz para você entrar para essa família de discípulos que só cresce hoje, espalhada em mais de 30 países diferentes, tá? Isso aqui, para você ter ideia, é a nossa apostila do discipulado. Hoje nós temos ela na versão física e temos na versão digital também, tá bom? Vamos lá? Papel e caneta na mão, muito importante. Não sei se você pegou, mas se não pegou, pegue. Versículo-chave de hoje, 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 19, que diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Olha que versículo poderoso. Paulo, nesse momento, nos lembra que não pertencemos mais a nós. É Paulo que escreve essa carta, essa epístola aos Coríntios, e nesse momento ele nos lembra que nós não pertencemos mais a nós, mas que na verdade nós fomos comprados por um alto preço.
É por isso que eu falo, é graça, mas não foi de graça. É graça, é favor imerecido, mas não foi de graça, foi um alto preço. E a partir de agora, o Espírito Santo faz morada dentro de nós, onde havia vazio, aonde havia-se um vazio no homem, agora existe uma presença divina. Redobre a sua atenção nesse momento, porque o que eu vou te falar agora vai marcar a sua vida para sempre. Então redobre a sua atenção nesse momento. Redobre. Inclusive, se você não compartilhou ainda, esse é o momento. Compartilha. Compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e redobre a sua atenção. Papel e caneta na mão. Que agora eu quero te falar algo que vai, fazer assim na sua cabeça, Presta atenção nesse momento. Talvez você nunca ouviu isso que eu vou te falar agora. Redobre a sua atenção. E se valer a pena isso aqui que eu vou te falar, se de fato agregar no teu conhecimento, você vai comentar aqui. Valeu a pena. Vai comentar aqui. Mas preste atenção, redobre a sua atenção. Se, de fato, o que eu vou te falar agora, o que eu vou te revelar agora, o que eu vou trazer à tona para você, valer a pena, você vai comentar aqui no chat, aqui, nos comentários. Valeu a pena. Valeu a pena estar aqui. Não, bota melhor, valeu a pena estar aqui. É isso. Você vai comentar assim, valeu a pena estar aqui. Combinado? Combinado? Redobre a sua atenção nesse momento, tá? Se o que eu falar para você agora, de fato, fizer assim na sua mente, uau, nunca tinha pensado dessa forma. Uau, meu Deus. Você vai botar aqui no chat, você vai botar aqui nos comentários. Valeu a pena estar aqui. Combinado? Então preste atenção, preste atenção. O que acontece? Na escravidão antiga, o escravo, ele era de total propriedade do seu senhor. Você sabe disso, é uma pessoa inteligente. Na escravidão antiga, o escravo, ele era de total propriedade do seu senhor. Logo, o escravo não mandava na sua própria vida. Ele não dirigia a sua própria vida. Tem gente que já está pegando onde eu vou chegar. Ele não comandava a sua própria vida. Era o seu senhor que determinava o que ele ia fazer naquele dia, para onde ele iria, que horas ele ia se alimentar, o que ele iria se alimentar, o que ele iria comer, onde ele iria dormir. Era o senhor. Por quê? Porque o escravo não mandava na sua própria vida. A sua vida não pertencia mais a ele, mas ao seu senhor. Mas ao seu senhor. Meu Deus. Naquela época, a compra de um escravo era natural. Era algo comum. E existia de várias formas. Dentre elas, geralmente ali, o dinheiro. Era a forma mais usada. Era o dinheiro. A compra era uma das formas de você adquirir um escravo. A compra, você tinha que pagar ali, dinheiro da época, era uma das formas de você adquirir um escravo. Irmão Sherman, o que isso tem a ver com o tema da aula de hoje? Com o versículo a qual nós lemos em 1 Coríntios 6,19. O tema da aula de hoje é: o Espírito Santo habita em nós. E o versículo que nós lemos é: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Olha essa parte final que Paulo diz. E que vocês não são de si mesmos. Ele termina com uma pergunta. Tem gente inteligente já pegando aí. Preste atenção. O homem se vendeu ao pecado. Logo, o seu senhor era o pecado. O homem se corrompeu. O homem caiu lá no Gênesis. No Éden, o homem se vendeu ao pecado. Logo, o pecado era o seu senhor, era o pecado que comandava a vida do homem. É por isso que nós, outrora,
outrora estávamos mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados, aprisionados em nossos pecados, acorrentados em nossos pecados. Por quê? Porque o pecado detinha poder sobre nós. O pecado era o nosso Senhor, o pecado nos comprou, porque o homem se vendeu para o pecado. Mas Cristo, com a tua infinita bondade e misericórdia, pagou o preço. Pagou o preço. Ele pagou o preço e ele nos comprou de volta pelo teu infinito amor. De certo que 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao 19, vai dizer que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis. Nós não fomos comprados nem por prata e nem por ouro, mas preço de sangue. Foi a preço de sangue, e um sangue precioso. Um sangue precioso, que não cometeu nenhum pecado. Valeu a pena? Valeu a pena estar aqui? Meu Deus. Olha isso. É por isso que agora, não somos mais nós que comandamos a nossa vida, ou não deveria mais ser. Porque nós fomos comprados. Nós fomos comprados. Agora nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. E entenda isso aqui. Em ambos os cenários, você vai ter um Senhor na sua vida. Escolha quem será Ele. Escolha quem será Ele. A Bíblia vai dizer o seguinte: eis que ponho diante de ti. Não lembro agora se é em Êxodo, se é em Deuteronômio, acho que é em Êxodo. Não me lembro agora. Êxodo ou Deuteronômio. Eis que ponho diante de ti vida ou morte, bênção ou maldição. Escolha, porém, a vida. Escolha, porém, a vida. Então é apresentado dois Senhor. Dois Senhor é apresentado hoje para você. Quem você vai escolher? Ah, irmão Chama, eu vou ser Senhor da minha própria vida. Não tem como. Não tem como. Ainda que você seja, e aqui eu abro e fecho aspas, Senhor da sua própria vida, alguém comanda a sua vida. Alguém comanda a sua vida, não é você. Esquece, tá longe de ser você. Você acha que é você, não é você. Ou é o pecado, e de quem vem o pecado? O inimigo, o diabo. Ou seja, é o pecado que é o Senhor da sua vida, ou é Deus. E aí? A disponibilidade da salvação ele deu para todo mundo na cruz. Mas como ninguém é obrigado a nada, é você que toma essa decisão agora. Quem é seu Senhor? Quem é seu Senhor? Porque em ambos os cenários você tem um Senhor. Em qualquer um dos dois cenários você tem um Senhor. Escolha bem. Faça uma escolha sábia. Quem é o seu Senhor? Porque Cristo nos comprou pelo seu infinito amor e nos arrancou das mãos do pecado. Quebrou as algemas, as amarras que nos prendiam ao pecado. Ele pagou o preço. É como se, imagina um cenário. Ah, pecado, ele é seu? Você comprou ele? Ele se vendeu para você? Pois bem, eu tô comprando de volta. Ele é meu agora. Não, mas espera aí, não é assim que funciona. Você precisa pagar um preço, imagina... Eu tô montando um cenário aqui porque eu trabalho dessa forma. A minha didática é dessa forma. E eu creio que assim os irmãos conseguem entender muito mais. Não, aí imagina o pecado falando, não, mas espera aí, tem um preço isso aqui. Não é assim. Não é assim, porque ele se vendeu para mim. Tem um preço? Eu pago esse preço. Aí vem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele pagou o preço. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 19. Anote aí, depois você lê lá. Nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, nem por prata, nem por ouro, mas fomos comprados a preço de sangue, e sangue inocente. Ele nos comprou de volta. Valeu a pena? 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 Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Acho que a aula já poderia se encerrar por aqui, né? Acho que já estaria
de bom proveito aí pra gente. Mas eu quero nesse momento te falar sobre 3 verdades sobre o Espírito Santo habitar em nós. Papel e caneta na mão é sempre importante. Vamos lá. Primeira verdade: nós somos templo do Espírito Santo. Anota aí. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele não habita mais... Ele quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo não habita mais em tendas, em paredes. Ele não habita mais em prédios, mas nos corações transformados. O que eu quero te dizer é que você, eu, nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. E aqui vale ressaltar nesse momento, inclusive, que tem muita gente tirando isso aqui fora de contexto. Como assim, irmão Chama? Eu explico isso lá dentro do discipulado bíblico, de forma mais profunda. Aqui a gente não tem muito tempo nesse momento, mas eu quero que você entenda que tem muita gente que tira isso aqui fora de contexto. Como assim, irmão Chama? Tem gente que fala assim, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Aí ele usa isso como um contexto, ou como pretexto, na verdade, para não congregar, para poder não cultuar com os irmãos, para não comungar. E de uma forma completamente equivocada. Porque quando o texto diz isso, está trazendo ao entendimento de que antes, por exemplo, no Velho Testamento, de fato a presença se habitava dentro de uma tenda. Era a Arca da Aliança que carregava a presença de Deus, e aí você tinha a tenda lá, e a presença não era nos homens. Como eu falei, o Espírito Santo descia só para fazer visitação, não era a morada no Antigo Testamento. Depois ele ia de volta, saía de volta. A presença ficava na Arca da Aliança, na tenda, no templo. É sobre isso que o texto está dizendo. Agora, à luz do Novo Testamento, não é mais na tenda, não é mais no prédio, não é mais em 4 paredes, mas é em nós, o que não nos dá motivo para não congregar. Isso é um outro assunto, eu falo lá dentro do discipulado bíblico, inclusive, falando um assunto muito importante, falando sobre conhecendo a igreja. Tem muita gente aí que não conhece a igreja. Irmão Chama, eu conheço. É o templo ali, a igreja fulana ali, a Assembleia de Deus, é a church ali, a Lagoinha, sei lá o que é lá. Não, você não conhece a igreja, não. Você não conhece a igreja, não. Dentro do discipulado bíblico você vai conhecer a igreja. Link aqui na descrição, tá bom? Só clicar no link na descrição. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Segunda verdade, anota aí. A presença do Espírito Santo gera santidade. A presença do Espírito Santo gera santidade. Quando nós reconhecemos que ele habita em nós, entendemos que precisamos viver de forma em que o agrade, buscando pureza e obediência. Já que o Espírito Santo vive em nós, e nós sabemos que nós somos comprados, logo nós não somos senhores da nossa própria vida, nós temos o Senhor, nós devemos obedecer esse Senhor e viver de forma que nós venhamos agradar esse Senhor. Nós temos que buscar, inclusive, agradar esse Senhor. O agradar não é se agradar. O que eu percebo é que tem muita gente ainda procurando se agradar. Não, isso eu não gosto de fazer, não. Não vou fazer isso não porque eu não gosto. Ué, mas deveria ser você, entre você gostar ou não, ou é Deus? Ou aquilo que Deus tem para sua vida? Ou é uma ordem de Deus? Não, eu não... Sabe por quê? Porque eu não gosto muito de fazer isso, não. Ué, mas você está vivendo para se agradar ou para agradar a vontade de Deus? Você tem que entender. Quem que rege a sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Você tem que entender. Eu não gosto de tal coisa, eu não gosto de fazer tal coisa. Mas quem é seu Senhor? Quem está mandando? Você precisa obedecer ao seu Senhor. Você foi comprado ou não foi? E aí, você foi comprado ou não foi? Você foi comprado. Só que é você, no final das contas, que vai escolher quem você vai servir. Só que só tem um ou tem outro. Não tem um terceiro aqui, não. Ou é um ou é outro. Então você tem que buscar a todo momento agradar. Agradar o Espírito Santo. Buscando pureza, obediência, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Terceira coisa, a habitação do Espírito Santo
traz direção e poder. A habitação do Espírito Santo traz direção e poder. Ele não está em nós apenas para nos consolar. O Espírito Santo não habita em nós apenas para nos consolar, mas também para nos guiar, para nos fortalecer e para nos capacitar em cada decisão de vida. Irmão Sherman, eu tô confuso, eu tô confusa, eu não sei o que fazer, eu não sei qual decisão tomar, tô meio confuso, meus sentimentos. Busca a direção do Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo, ele habita dentro de você, fale com o Espírito Santo, peça clareza ao Espírito Santo. Nós já descobrimos na aula passada, ele é uma pessoa, converse com o Espírito Santo. Ele não é uma energia, ele não é uma força, ele é uma pessoa, converse com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Dialogue com o Espírito Santo, tenha um diálogo, mantenha um diálogo com o Espírito Santo. Eu falei recentemente aqui para vocês no Semente da Manhã, eu e minha esposa, a Bruna, nós estávamos para tomar uma decisão, mas como tudo sempre colocamos o Espírito Santo à frente, Deus à frente, entregamos na mão dele, falamos se for para acontecer, vai ser tudo dentro do seu tempo, tudo dentro do seu jeito, a gente não força a porta, é o Senhor que abre, enfim, entregamos na mão do Senhor e aquilo que estava tudo certo para acontecer, vamos assim dizer, estava tudo certo. O Espírito Santo entrou em cena, causou uma certa confusão, vamos assim dizer, e não é no sentido pejorativo da fala, não é confusão de baderna, não é isso. É confusão, no sentido de a pessoa achou que era uma outra coisa que a gente estava falando e quando foi ver era de outra coisa, aí a resposta foi não e depois ela trocou para sim. No momento oportuno a gente dá esse testemunho. Só que quando ela trocou para sim, ali a gente já havia entendido, não é o tempo, não é a hora, não chegou o momento. Foi o Espírito Santo que estava nessa situação. Então agora quem não quer somos nós. Por quê? Porque nós entendemos que era o Espírito Santo em ação. Era o Espírito Santo em ação. Então peça clareza ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele vai te dar. Assim como ele nos deu. Peça discernimento ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele vai te dar. Assim como ele nos deu. E, como eu sempre falo, se tudo que falarmos aqui se perder somente no campo da ideia, não gerar praticidade, de nada adianta. Então, nesse momento, eu quero te propor um desafio. Eu quero que ao longo do seu dia, você lembre-se que você é templo do Espírito Santo. Antes de qualquer decisão que você for tomar, antes de qualquer atitude, você vai declarar: Espírito Santo, guia-me, porque tu habitas em mim. Antes de qualquer reação, antes de qualquer atitude, antes de qualquer decisão, você vai declarar: Espírito Santo, me guia, porque tu habitas em mim. E para gerar aquele nosso compromisso, você vai digitar aqui agora no chat, vai digitar aqui agora nos comentários: eu sou templo do Espírito Santo. Digita aqui para gerar aquele compromisso, para gerar, de fato, aquele comprometimento. Então digita aqui no chat, digita aqui nos comentários: eu sou templo do Espírito Santo. Quando você fala alguma coisa, a chance de você tornar aquilo uma realidade aumenta muito. Então, digita aqui: eu sou templo do Espírito Santo. Isso. Vamos digitando. E agora aquele momento da nossa oração. Nesse momento é o momento de você levar seu pensamento aos céus. Se você puder, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Se você não puder, não tem problema. Eleve seu pensamento aos céus e vamos orar. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor escolheu habitar em nós. Purifica-nos, guia-nos e ajuda-nos a honrar a tua presença em cada detalhe da nossa vida. Que nunca nos esqueçamos, nós somos tua morada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Dito isso, chegamos mais um dia, finalizamos mais um dia, mais um Semente da Manhã. Na verdade, finalizamos mais uma programação, o dia só está começando, certo? Finalizamos mais uma programação aqui do Semente da Manhã, mas amanhã tem mais, com um tema muito importante, vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. Se eu sou você, eu não perderia isso por nada. Não esqueça de deixar o seu like aqui, não esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho ali, ativar o sininho, marcar a opção todos e compartilhar
o Semente da Manhã. Irmão Sherman, mas terminou, não tem problema, vai ficar salvo aqui no nosso canal, assim como todos os outros Sementes da Manhã. Então esse é o momento de você compartilhar, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu creio que muito em breve teremos aqui 200, 300, 500, 1000 pessoas simultâneas nos assistindo aqui. Eu tenho certeza disso, eu tenho fé para isso. Inclusive falamos sobre a Semana da Fé, também está salvo aqui, foi uma série fantástica sobre Semana da Fé. Se você quer aumentar a sua fé, quer entender o que é fé, recomendo você assistir a Semana da Fé que está aqui no nosso canal, ok? Bom, finalizamos, no mais é isso, tamo junto, somos um, more Bible, mais Bíblia, e a gente se vê amanhã, 7h57 da manhã.